Então vamos continuar o segundo ensaio do Robert Owen. Até agora nós vimos que o sogro do Owen, na verdade, o Sr. David Dale, havia criado uma fábrica em Lanark, na Escócia, e ele empregou crianças, dando a elas roupa, educação, mas elas tinham uma jornada de trabalho excessiva, de 13 horas. E então, assim, já havia um estado precário para as crianças no Reino Unido do século XIX, e Owen questiona, bem, se a situação das crianças que trabalham, para o David Dale, ela não é boa, imagine em outros lugares. E o Sr. Dale, depois de fazer o seu empreendimento em Lanark, ele se aposenta. Segundo Owen, Dale já estava idoso e não tinha um filho homem. Ele vendeu a fábrica de Lanark para um grupo de comerciantes e fabricantes ingleses. Na verdade, um deles era um galês, que é o próprio Owen. Então é nesse momento que o Owen se torna um dos proprietários da fiação de Lanark. Owen havia se casado, anteriormente, com Caroline, filha do Sr. Dale. Owen era gerente do moinho Piccadilly, em Manchester, e era membro da Manchester Literary and Philosophical Society. Isso nós estamos falando de 1799. Então aqui a Revolução Francesa já havia acontecido. Nós observamos que o Owen, embora seja galês, ele se identifica diversas vezes como um inglês. Owen fala de si na terceira pessoa no seu ensaio, e ele não se identifica como galês, mas como inglês. Sendo o sexto filho entre 7 crianças, Owen trabalhava desde os 10 anos na Inglaterra, havendo começado como aprendiz na cidade de Stamford. Segundo Owen, quando ele relata a venda de Lanark pelo Sr. Dale, ele o vendeu para alguns comerciantes e fabricantes ingleses, um dos quais, aqui ele se refere a si mesmo, nas circunstâncias que acabamos de narrar, assumiu o controle da preocupação e fixou sua residência no meio da população. Esse indivíduo, que é o Owen, anteriormente estava na administração de grandes estabelecimentos, empregando vários trabalhadores no bairro de Manchester. Aqui ele está falando no bairro de Manchester, né? Manchester é uma cidade. Owen relata que já tinha experiência em reformar hábitos de trabalhadores. Segundo ele, e em todos os casos, pela aplicação constante de certos princípios gerais, conseguiu, ele Owen, reformar os hábitos daqueles que estavam sob seus cuidados e que sempre, entre seus associados, em empregos similares, pareciam notáveis por sua boa conduta. Owen fala sobre o preconceito dos escoceses. O Owen ele diz o seguinte: naquela época, as classes mais baixas da Escócia, como as de outros países, tinham fortes preconceitos contra estrangeiros que detinham alguma autoridade sobre eles, particularmente contra os ingleses, poucos dos quais se estabeleceram na Escócia e nenhum na vizinhança das cenas sob descrição. Então Owen está dizendo o seguinte, que assim, os escoceses eles têm muitas reservas, ou pelo menos tinham muitas reservas contra estrangeiros, mas especificamente com os ingleses, há uma história entre a Inglaterra e a Escócia, uma história em que a Inglaterra por diversas vezes esteve em guerra com a Escócia e exerceu domínio sobre a Escócia. Então, se você assistiu o filme Coração Valente com Mel Gibson, você deve conhecer a história do William Wallace, e da guerra que ele travou contra o rei Eduardo da Inglaterra, porque a Inglaterra ela dominava a Escócia naquele momento em que o filme narra. Também tem uma série bastante interessante, Outlander, que ela fala sobre um período aí posterior, mas também que a Inglaterra ela exerce domínio sobre a Escócia, porque já é um reino unido, o rei da Inglaterra é o rei da Escócia,
E aí há uma rebelião dos jacobitas, que é uma tentativa de restaurar o trono escocês. E aí, então, assim, o que o Owen está falando é que ele sentiu um preconceito com ele, né? Mas é um preconceito como se fosse dirigido a ele ser inglês, só que ele é inglês, ele era galês. Né? Bem, de qualquer forma, né? Embora não fosse realmente inglês, o Owen relata que os empregados resistiram por 2 anos a ele. Então eles assim, criaram um problema de aceitação, né, segundo Owen. Em consequência, a partir do dia em que ele chegou entre eles, ele está falando ele mesmo, né, todos os meios que a ingenuidade poderia inventar foram criados para contrariar o plano que ele tentava introduzir. E por 2 anos foi um ataque e defesa regular de preconceitos e más práticas entre o gerente e a população do local, sem que o primeiro pudesse fazer muito progresso ou convencer o último da sinceridade de suas boas intenções para o bem-estar deles. Então Owen relata que ele está tentando ajudar, está tentando melhorar as condições dos trabalhadores e eles não deixavam. E eles ficaram nesse impasse por 2 anos. Mas, finalmente, segundo ele, cederam. Segundo Owen, esses princípios finalmente prevaleceram. A população não podia continuar resistindo a uma bondade firme e bem dirigida, administrando justiça a todos. E aí Owen, ele relata como que ele tratou o roubo na comunidade, que era um dos problemas, né, que o Sr. Dale, seu sogro, o antigo proprietário, teve que enfrentar. Ele, Owen, logo descobriu que o roubo foi prolongado por quase todas as ramificações da comunidade e pelo recebimento de bens roubados por todo o país. Quer dizer, além de haver roubo localmente, havia tráfico. Para remediar esse mal, nenhuma punição legal foi infligida, nenhum indivíduo preso, nem por 1 hora, mas verificações e outros regulamentos de prevenção foram introduzidos. Então, o Owen relata que ele não chegou a exercer a pena da prisão para tratar os roubos, né? Mas que ele exercia controle para tentar reduzir ou impedir a ocorrência disso. E aí Owen prossegue dizendo: assim, a dificuldade de cometer o crime aumentou. A detecção depois tornou-se mais fácil. O hábito da indústria honesta se formou e o prazer de uma boa conduta foi experimentado. Então, o Owen ele criou um controle que tornou difícil que o roubo acontecesse. Não que ele impediu totalmente, mas que ele trabalhou de tal forma que as pessoas não achavam que aquilo valia a pena pela dificuldade de fazer. O Owen também relata como ele tratou o alcoolismo na comunidade. Diz ele: a embriaguez foi atacada da mesma maneira. Cervejarias e tabernas foram gradualmente removidas das imediações de suas residências. Então Owen foi tentando aplicar uma lei seca ali nas imediações. Owen também relata que condenou a prática da mentira. Diz ele: a falsidade e o engano tiveram um destino semelhante. Elas foram mantidas em desgraça. Seus males práticos foram logo explicados, e todo semblante foi dado à verdade e à conduta aberta. Owen também incentivou o acordo entre as partes. Diz ele: dissensões e brigas foram minadas por expedientes análogos. Quando não puderam ser prontamente ajustados entre as próprias partes, foram declarados ao gerente. Então, quando as pessoas não conseguiam resolver por elas, entre elas mesmas, o problema era colocado para o gerente. E aí Owen prossegue: e como nesses casos ambos os disputantes estavam geralmente mais ou menos errados, esse errado era explicado com o menor número possível de palavras, o perdão e a amizade eram recomendados. Então o Owen ele relata que eles começaram a praticar a conciliação entre as pessoas, para evitar que as disputas escalassem para a violência. Owen também relata que a religião era um problema. Segundo ele, inveja considerável também existia por conta de uma seita religiosa possuir uma preferência decidida sobre as outras. Só que o Owen não diz qual é a seita a qual ele está se referindo. Owen
relata que conciliou os sectários, essas pessoas que faziam parte da seita a qual ele identifica. Segundo ele, foi inculcado que todos deveriam prestar atenção à essência da religião e não agir como o mundo agora era ensinado e treinado para fazer. Isto é, ignorar a substância e a essência da religião e dedicar seus talentos, tempo e dinheiro àquilo que é muito pior que sua sombra, o sectarismo. Então ele está dizendo o seguinte, está falando que ele trabalhou para as pessoas prestarem atenção nos conceitos essenciais da religião, que provavelmente eram as virtudes que para ele eram importantes, e esquecer as questões de doutrina, de costumes, que acabavam só gerando conflitos. Owen promoveu a tolerância religiosa em Lanark. Segundo ele, tais declarações de conduta prenderam a animosidade sectária e a intolerância ignorante. Cada um mantém total liberdade de consciência e, em consequência, participa da amizade sincera de muitas seitas em vez de uma. Então, quando ele fala das muitas seitas, né, as muitas variedades de crenças, elas tinham a liberdade de conviver harmoniosamente em Lanark. Owen também relata que ele preferiu tratar as famílias e não os órfãos. Aqui ele está fazendo uma comparação com o que o Sr. Dale fez. O Sr. Dale ele foi até instituições que cuidavam de órfãos, trouxe órfãos para trabalhar em Lanark, oferecendo para eles estudo, comida, vestuário, mas depois que eles saíam de Lanark, segundo o Owen, eles não conseguiam progredir na vida, acabavam indo para o crime, prostituição. E aqui o Owen fala que ele resolveu trabalhar com outra abordagem. Segundo ele, o sistema de recebimento de aprendizes de instituições de caridade pública foi abolido. Colonos permanentes com famílias numerosas foram incentivados e casas confortáveis foram construídas para sua acomodação. Então ele resolveu trabalhar com famílias. E aí Owen proibiu o trabalho até os 10 anos. Então, com o Sr. Dale, as crianças trabalhavam já independente da idade, né, vindo das instituições nas quais ele coletava os jovens, eles já trabalhavam independente da idade. Agora, Owen aqui, ele estabelece um período, um limite de tempo ao qual as crianças elas só vão estudar, que no caso até os 10 anos. Diz ele, a prática de empregar crianças nas fábricas com 6, 7, 8 anos de idade foi interrompida e seus pais aconselhados a permitir que adquirissem saúde e educação até os 10 anos de idade. Esse limite dos 10 anos de idade, talvez o Owen tenha tirado da sua própria experiência, porque ele começou a trabalhar com 10 anos. Provavelmente era a referência dele. Então ele conseguiu ficar até os 10 anos sem trabalhar, e talvez para ele tenha reconhecido isso como algo bom, talvez ele tenha se dedicado a estudar, e ele resolveu isso, as crianças até os 10 anos só estudam. Mas o Owen também sugere que um limite maior poderia ser melhor, um limite de 12 anos. Diz ele, muito melhor seria para as crianças, seus pais e a sociedade, que as primeiras, as crianças, não deveriam começar a trabalhar até atingirem a idade de 12 anos, quando sua educação terminasse, e seus corpos seriam mais competentes para sofrer o cansaço e os esforços exigidos deles. Então, talvez também, provavelmente aqui, o Owen tenha pensado que se ele pudesse ter estudado um pouco mais sem trabalhar, até os 12 anos, talvez ele tivesse progredido melhor. Então ele tinha experiência pessoal para poder falar sobre isso. E aí, em Lanark, o Owen ofereceu ensino gratuito para os filhos dos trabalhadores. Segundo ele, as crianças foram ensinadas a ler, escrever e aprenderam aritmética durante 5 anos, isto é, dos 5 aos 10, na escola da aldeia, sem custos para os pais. Todas as melhorias modernas na educação foram adotadas ou estão em processo de adoção, porque ele está relatando algo que está acontecendo. O ensino ao qual Owen se refere não é laico. Então, diz ele,
Para evitar os inconvenientes que devem surgir da introdução de um credo específico na escola, as crianças são ensinadas a ler em livros que inculquem os preceitos da religião cristã, que são comuns a todas as denominações. Então, Owen diz que há um ensino religioso na escola de Lanark, mas, segundo ele, é um ensino religioso geral. Assim, ele não adota um credo específico, mas ele está focado no cristianismo. A Inglaterra, um país cristão, ele tem uma igreja, a igreja anglicana, que é controlada pelo Estado, né, pelo monarca. Então o Owen está dentro desse contexto. Owen diz que a dedicação ao estudo fez muita diferença. Diz ele, outra consideração importante é que todas as suas instruções proporcionam prazer e os deleitam. Eles estão muito mais ansiosos pela hora de estar na escola do que pelo fim das aulas. Então é uma situação diferente do que o Owen relatou em relação ao seu sogro. Porque ele diz que, no caso do Sr. Dale, as crianças ficavam 13 horas trabalhando. Aí quando elas iam para a escola, elas estavam cansadas, elas não queriam ficar na escola. Aqui não, aqui ele está falando agora de uma situação diferente, de crianças que estão dedicadas a estudar, e agora a escola é alguma coisa boa, um lugar onde elas querem estar. Owen diz que os trabalhadores tinham um ambiente de bem-estar. Segundo ele, suas casas ficaram mais confortáveis, suas ruas foram melhoradas, as melhores provisões foram compradas e vendidas a eles a preços baixos, mas cobrindo as despesas originais, e sob tais regulamentos que os ensinavam como ajustar suas despesas à sua renda. Combustível e roupas foram obtidos para eles da mesma maneira, e nenhuma vantagem foi tentada a ser tirada deles ou meios usados para enganá-los. Então aqui a gente vê algumas coisas interessantes, que são as seguintes. Os trabalhadores, eles não somente tinham condições boas de trabalho, como eles também tinham educação financeira. Porque o Owen diz que eles eram ensinados a ajustar suas despesas à sua renda. Ele também sugere que havia um conceito, que isso aí é trabalhado pelo pessoal da economia solidária, né, que é um conceito de preço justo. Então o Owen não obtinha lucro, né, com os próprios trabalhadores. Né, vendia os produtos pelo preço suficiente para poder continuar mantendo esse comércio para eles. Assim, o Owen relata que obteve a confiança dos trabalhadores. Diz ele, em consequência, sua animosidade e oposição ao estrangeiro, que no caso era ele, diminuíram. Sua total confiança foi obtida e eles ficaram satisfeitos com o fato de que nenhum mal lhes foi destinado. Os empregados tornaram-se diligentes, temperados, saudáveis, fiéis a seus empregadores e bondosos entre si, enquanto os proprietários estavam obtendo serviços de sua vinculação quase sem inspeção. E aí o Owen ele conclui o relato do seu experimento. Diz ele, deste modo dei uma descrição detalhada desse experimento, embora uma aplicação parcial dos princípios seja muito menos importante do que uma descrição clara e precisa dos próprios princípios. O Owen ele insiste no seu discurso de que a educação evita o crime. Diz ele, nos caracteres que agora exibem crime, a falha obviamente não está no indivíduo, mas os defeitos procedem do sistema em que o indivíduo foi treinado. Retire as circunstâncias que tendem a criar crime no caráter humano e o crime não será criado. Então, segundo Owen, é o sistema social que faz com que o indivíduo enverede pelo crime. Ele faz desde o início uma crítica a que as pessoas são treinadas, a população é treinada para enveredar pelo crime. Que os pobres, os trabalhadores, eles vivem em condições, eles são guiados para o crime como se fosse a única opção para eles. E aí, então a gente, nesse discurso, tende a acreditar, né, que para ele, né, é a sociedade que molda o indivíduo na concepção do Owen. Bem, nós já falamos bastante aqui nessa parte, nós vamos dar uma pausa agora, né, você vai poder prosseguir
a aula sobre o segundo ensaio num próximo vídeo. Espero que você acompanhe. Obrigado por ter assistido até agora.